Eu queria colocar aqui, inclusive, um tweet do Normose para que a gente coloque mais informação sobre isso que está acontecendo, tá? Eu peguei o tweet do Normose para que a gente entenda outros fatores, além de tudo isso que eu já falei. Abril, o Normose diz o seguinte, tá? Que abril é o mês do massacre de Realengo e de Columbine, né? E esses ataques são admirados por esses ídolos, aí como ídolos inspiradores nesses grupos, como eu já te falei. Eles usam como referência, eles usam como referência para se criar outros ataques. Aí, inclusive, ele continua dizendo aqui que semana passada teve em São Paulo, hoje trote no Rio e ataque em Santa Catarina. E aí ele começa a dizer, por isso não se divulga foto e nome, que isso é dar glória para eles, e é o que eles querem. E aí o Normose ainda pergunta aqui quando que as pessoas vão aprender. E aí ele segue falando aqui, ó, essas redes estão ligadas, se conversam e coordenam ataques em muitos locais. Enquanto não houver coordenação pública e especializada para conter esse tipo de desastre e não divulgar mais, eles só vão aumentar. E aí ele segue aqui dizendo, aqui criando uma conclusão do pensamento dele, dizendo que a gente está um fio de estourar de vez. E ele também espera que não seja tarde. E aí ele segue aqui tentando descrever isso, que o que essa galera quer é um último ato grandioso, como se eles estivessem vivendo num grande filme, numa série ou num videogame, se você preferir descrever dessa maneira. E aí ele começa aqui a dizer que não tem um combustível, uma causa específica. É só ódio e perversidade. E divulgar foto, nome, vídeo, é só você colocar uma medalha no pescoço dessas pessoas. É você dizer assim, trabalho bem feito. É isso que todos os perfis que estão divulgando foto, nome, a arma que foi usada, videozinho da pessoa sendo entrevistada tá fazendo. Vocês estão colocando uma medalha no pescoço dessas pessoas que vocês tanto repudiam. Eu vi perfil de fofoca publicando vídeo, eu vi perfil de direita e de esquerda publicando foto da pessoa. E eu já vou entrar nisso aqui, inclusive, não só perfis de direita e de esquerda, e eu, inclusive, comentei onde foi possível, tá? Todos os lugares que eu pude, eu coloquei a minha opinião. Eu falei, não interessava se fosse perfil de esquerda ou de direita, se é alguém que eu conhecia, que eu não conhecia, compartilhou a cara ou o nome ou qualquer coisa inadequada, eu vou lá e eu mando um recado. E se eu fosse você, eu faria também. Porque a gente não sabe quais são as consequências dos próximos dias, depois desse monte de matéria que rolou hoje. Eu quero achar aqui deixa eu só achar aqui aqui. Esse é o tweet que eu quero colocar antes de falar sobre os outros, tá? O tweet do Portal R7, que postou uma foto da pessoa. Não só uma foto. Eles publicaram como se fosse uma grande curiosidade. Saiba quem é o homem. Saiba o nome, saiba quem ele é, de onde ele veio, o que ele fazia, a cara. E o SBT também estava com a foto estampada em meia tela há umas 2 horas. Isso é a receita perfeita para que se aconteça cada vez mais e pior. E parece que, na verdade, essas pessoas só realmente não querem seguir a cartilha do que é adequado para se fazer. Não tô, aqui eu usei só o Portal R7 e o SBT, mas eu tô falando de todas. Eu não sei se tem algum veículo de comunicação que não falou, por exemplo, sobre a arma que foi utilizada. Não consigo lembrar de um, que eu acho que eu vi todos fazendo isso. Todos.
E eu vou repetir. Tudo isso está sendo colocado nesses grupos de tipo assim, venceu. E se a gente não tomar uma atitude, uma decisão de nós não vamos mais comunicar dessa maneira. Nós não vamos buscar audiência por esse caminho. Nós não vamos buscar o like e o engajamento por esse caminho. Porque eu vi uma pessoa, um perfil, inclusive, que postou a foto do cara e ainda usou para engajar a frase: qual pena você daria para essa pessoa? Buscando o gancho do engajamento na revolta das pessoas vendo a foto do cara para dizer assim, convidando as pessoas para participar de um debate e alcançar mais pessoas ainda. Qual pena você daria? Faça você com as tuas próprias mãos a justiça. Comente aqui o que você acha que deve acontecer com essa pessoa. Se a gente não tomar uma decisão, se não tiver algum tipo de me desculpa, vai ter que ter algum tipo de regulamentação na internet. Não dá para fazer isso. E aqui eu tô falando dos veículos de comunicação, das pessoas, eu já falei do governo do Paraná, eu já falei do governo federal, principalmente do Ministério da Educação, mas eu vou mais além, eu vou de novo. Não é possível que as redes sociais tenham um algoritmo que lê tudo que tem na tela, que sabe exatamente se eu parei 2 segundos a mais, 1 milissegundo a mais numa foto, e ela consegue entender que aquela foto é mais interessante ou que aquele vídeo é mais interessante do que outro, e ela usa isso para me recomendar um anúncio adequado com aquilo que eu assisto e gosto, e elas não conseguem monitorar esse tipo de conteúdo e não conseguem remover. Eu não acredito nisso. Não existe. Eles têm tecnologia e capacidade de monitorar tudo o que acontece nas redes sociais e deletar, e não permitir que esse tipo de conversa, de diálogo, de comunicação, de aviso de ódio aconteça. Não estão fazendo porque eles não querem, porque daí isso não vai ter retorno financeiro. Toda a tecnologia para colocar um anúncio específico para uma coisa que eu falei. Eu não preciso ter o aplicativo aberto, eu posso falar perto do meu telefone, eu posso falar longe do meu telefone, eu posso falar perto do meu computador, perto de um dispositivo ali que eu peço para tocar alguma coisa, da televisão se tiver microfone, qualquer coisa que seja. Não são 10 minutos para aparecer um anúncio direcionado para aquilo que eu falei, ou direcionado para aquilo que eu digitei em qualquer rede social. Mas isso dá retorno financeiro. Eles não estão fazendo aquilo que eles deveriam fazer porque eles não querem, porque não dá retorno financeiro. Então, se eles não estão fazendo isso porque não dá lucro, vocês vão me desculpar, mas alguém vai ter que vir e dizer: isso não pode acontecer e vocês estão proibidos de fazer isso e vocês vão ter que fazer alguma coisa, porque senão vai ter multa ou então vai ser banido. Não tem regulamentação das próprias redes sociais, nelas, o Twitter cuidando dele mesmo, Facebook cuidando dele mesmo, Instagram cuidando dele mesmo, Reddit cuidando dele mesmo, todas as redes sociais. Não tem, porque isso não tem retorno financeiro, porque isso é um dinheiro colocado visando a longo prazo a convivência na sociedade. E isso não vai ter retorno financeiro para eles. O retorno financeiro que eles têm é as pessoas se odiando ali, reagindo à foto de uma pessoa que não deveria estar circulando ali, para que tenha mais engajamento, para que as pessoas fiquem mais tempo ali dentro e para que eles consigam vender um anúncio entre todas essas tragédias que estão acontecendo porque as redes sociais estão fechando o olho, porque elas fazem questão de ignorar que isso está acontecendo dentro do espaço que elas criaram.